Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Enzo Gomes, sou o atual coordenador nacional do IBRAT. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa preta, de cabelo preto também, meio longo. Usando um óculos de acetato meio animal print, não sei, meio marrom. Uma blusa de botão preta e no fundo tem um quadro com post-it, um monte de post-it escrito. E aí, vou dar uma breve explicação do porquê a gente está aqui hoje. Nós estamos deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, acho que é a antepenúltima gravação e também oficina, né? A galera tá online, também a galera que vai assistir, que é da oficina de alfabetização política para as transmasculinidades, né? Que foi uma ideia do IBRAT para que a gente conseguisse fazer esse processo formativo voltado ao fortalecimento do protagonismo político de pessoas transmasculinas no Brasil, porque, enfim, a gente sabe que é um cenário que é muito marcado por violências estruturais, exclusão institucional das transmasculinidades, uma baixíssima participação em espaço de decisão, e aí essa oficina propõe que haja um ciclo de formação e articulação para ampliar esse letramento político e também qualificar essa incidência de pessoas, enfim, de políticas públicas, de pessoas transmasculinas nesses espaços, através dessas estratégias coletivas de, enfim, defesa de direitos e tudo mais. E aí, está acontecendo de forma sobre o tema enfrentamento da violência política e cuidado na militância. Para a gente falar um pouco sobre isso, é importante a gente entender que, enfim, essa exposição política também pode frequentemente dar lugar a muitos ataques transfóbicos, assédio, exposição pública. Então, a ideia é que a gente também consiga ter uma saúde mental nesse meio. E aí, vamos refletir sobre essas práticas, como é que a gente pode estar se cuidando, se fortalecendo para poder ocupar esses espaços, né, que a gente não pode romantizar, realmente é muito difícil. E para isso eu trouxe dois psicólogos, vou deixar eles se apresentarem, Rafael e Eric. Eu acho que é isso. Podemos começar com vocês. Vai, Rafael. Oi, gente, eu sou o Rafael, eu sou, faço parte do IBRAT Piauí, tem mais ou menos o que, Enzo, acho que uns 4 anos, né, que a gente tem a coordenação do IBRAT Piauí, mas fiquei um pouco mais ativo na militância de 2 anos para cá, na verdade. Eu sou especialista em educação popular e saúde, pela Fiocruz, consegui o meu título de especialista agora há pouco tempo, né? Também faço mestrado em saúde coletiva e processos de subjetividade aqui na Federal do Delta, Parnaíba. Gente, não sei. Ah, sim, sou conselheiro regional de psicologia também. Também estou envolvido na política dentro da psicologia, uma coisa que foi do ano passado para cá, meio que caí assim de surpresa. Mas é um espaço também muito importante de atuação das transmasculinidades. Eu sou o primeiro transmasculino aqui do Piauí a ocupar esse cargo de conselheiro. Eu não acho que é uma coisa que a gente tenha que se orgulhar, mas é algo que é bom que a gente reconheça, né? Que foram as pessoas que foram realmente trilhando esses caminhos. E vamos conversando. Vai lá, Eric, se apresente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Dom Eric. Eu sou acriano,
de nascença e criado lá. Atualmente eu moro em Goiânia, sou psicólogo de formação e atuação desde 2019. Trabalho exclusivamente com a clínica, na parte da psicologia, com atendimento afirmativo para as sociedades, pensando a construção integral em saúde. Então, eu me inclino mais para essa área da saúde, onde eu participo de projetos junto com o Enzo, e a gente trabalha essa temática específica. Além disso, eu sou tradutor do português para o espanhol, do espanhol para o português. Atualmente também eu represento o IBRAT na CAMES, que é um comitê de articulação dos movimentos sociais dentro do Ministério da Saúde, relacionado a HIV/AIDS e outras ISTs, bem como o comitê LGBT, de saúde LGBT do Ministério da Saúde, junto com o Rafael, ele é suplente, ele não falou isso, mas ele está lá com a gente também no comitê, representando as transmasculinidades. Das experiências com as questões políticas, bom, e no IBRAT hoje, né, eu estou como vice-coordenador nacional, juntamente com o Enzo, e tive uma experiência trabalhando como assessor de um vereador, e dentro dessa experiência eu vou trazer e compartilhar um pouco com vocês também. Então o que eu vou falar é sobre relacionado a isso, o cenário atual que a gente tem hoje, das transmasculinidades na política, uma análise crítica, né, sobre a situação também, que a gente tem que fazer essa análise, falando sobre a questão de saúde mental atrelada a isso, porque são espaços que são violentos e são difíceis. No mais, é isso. Essa formação ela foi pensada justamente para a gente pensar o cuidado nesses espaços, porque quando a gente sai do lugar do militante para um pré-candidato, é um lugar totalmente diferente da militância. É importante que a gente saiba disso, porque imaginem, você está num lugar de militante, onde você questiona o poder público, onde você cobra e onde você monitora. E aí você sai desse lugar para trabalhar para essa estrutura que você critica enquanto militante. E é importante a gente entender que são lugares totalmente diferentes, né? O militante e um candidato político. Pode passar, Rafael, por favor. Gente, eu queria, na verdade, que o pessoal se apresentasse, né? Quem puder se apresentar e falar quem é também é Eu já bacana, te né? falei isso. Antes da gente começar o rajadão, quero saber as pessoas que estão aqui e se essas pessoas têm experiência nessa parte política também, ou estão, tipo, tentando essa projeção também em pré-candidatura. Tem o Adriano, Matheus, Maicon e Raí. Vocês querem se apresentar, gente? Pronto. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Eu não vou abrir a câmera por conta da minha internet, que ela está meio instável, mas, enfim, eu sou Raí, eu moro aqui em Salvador, estou há um tempinho na militância também, só que eu agora percebo que a minha militância ela vai estar mais no lugar da academia mesmo, de, enfim, ocupar esse espaço, falar um pouco mais sobre isso dentro da universidade. Atualmente eu faço o curso de Ciências Sociais, aqui na Universidade Federal da Bahia. Nunca tive experiência de candidatura, assim, ainda não me vejo nesse lugar, porém entendo a importância, assim, de transmasculinidades ocuparem esse espaço, e é isso, no geral é mais isso, estou aqui para ouvir mais vocês e fazer essa troca aí, massa. Perfeito. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Adriano, Michael. Tá, bora lá. Eu nervoso agora. Vou ligar a câmera também pra ficar igual aqui o quadrado. Aí.
Oi, gente, eu me chamo Maicon. Eu faço parte, milito, né, pela Juventude Manifesta Amazonas há 3 anos e meio, faço parte da coordenação também, faço parte do IBRAT Amazonas, a ATAN também, que é a Associação de Transmasculinidades aqui do Amazonas, e sou fundador do Encante Transmasc, que é um coletivo de transmasculinidades voltado mais para o meio artístico mesmo, mas também para a política, né? E ele nasce a partir da comunidade Ballroom, que foi por onde eu acabei me encontrando dentro da militância e da política também. E é isso, só para dar um oi mesmo. Eu acabei não falando para você, mas eu também sou artista, gente. Eu nasci em Belém do Pará, mas eu já moro há 11 anos aqui no Piauí. Eu amo. Eu sou piau paraense. Mas, muito bom. Agora falta só Adria. Acho que a Adria não está muito afim de conversar hoje, não. Tudo bem. A gente pode seguir, né? Podemos? Aí ele falou, oi, desculpa. Não, tudo bem se não puder. Tava comendo um pastel, amo. Tô com fome também. Ai. Se quiser, pode se apresentar por chat também. Não tem problema. Se apresentar. Do trabalho, estava comendo um pastelzão aqui. Eu sou Adria, eu sou do IBRAT MS, sou coordenador, mais voltado ali para as questões de educação. E estou entrando agora, né, nesse movimento mais político. Agora o IBRAT aqui do MS está ocupando também a Câmara, o Conselho Municipal de Direitos Humanos e o Fórum LGBT, então a gente está se posicionando, né? Eu achei o tema dessa aula muito pertinente, porque estou realmente precisando de aprender a lidar com esses enfrentamentos e com tudo que nos atravessa. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas agora aqui na nossa cidade votaram uma lei para proibir as mulheres trans de usar o banheiro, né? E o pessoal ainda não se tocou que essa lei também obriga os homens trans a usarem o banheiro feminino, né? Então, até nisso a gente é invisibilizado, mas estamos nessa aí lutando e vamos ver o que a gente consegue fazer a respeito, sem surtar da cabeça. Eu acabei de ver, antes da gente começar, vi no Instagram, a prefeita falando que para ela era um absurdo ela ter que defender os direitos das mulheres. Rádio, feminista excludente. E é aquilo, né? Tudo uma cortina de fumaça, porque ela está querendo privatizar o SUS, as UBS aqui, e aí, como sempre, cai nos corpos trans para criar esse pânico moral e afastar do que realmente está acontecendo na cidade, né? Sim, é uma estratégia. Isso é tudo bem pensado, né? E a gente vai refletir um pouco relacionado a isso também. Por isso que a gente pensou esse momento, porque acho que o autocuidado, não só o individual, mas o coletivo também é importante nessas situações. A gente está num ano que é ano de eleição, a gente já venciou em outros momentos, mas a gente sabe de que os corpos que estão na mira são os nossos, né? E não só aqui, não é só um movimento que é no Brasil, mas em toda a América Latina e em outros países também fora da América Latina, tá? Então é importante que a gente entenda que é um movimento que é bem maior do que só dentro dos territórios dentro do Brasil, que está muito bem articulado, tá? Com outros discursos. Para a gente iniciar, eu trouxe para compartilhar com vocês alguns dados sobre que traz para a gente ao Vote LGBT, que é a primeira e única instituição do Brasil que se dedica a monitorar e a produzir dados relacionados a candidaturas
e na verdade, pré-candidaturas e candidaturas de pessoas LGBTs no Brasil. Então, só eles, hoje, fazem esse tipo de levantamento, e eles também criaram alguns projetos que aí eu vou falando para vocês no decorrer do que a gente vai conversar aqui. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, que, tipo, a participação LGBTIA+, ela é crescente na questão das pré-candidaturas, nos cenários políticos. Então, em 2024, que foi a última eleição, assim, que eles conseguiram mais dados concisos, né, nós tivemos mais de 3 mil candidaturas LGBTIA+, que foram registradas, né, mas aí tem um adendo abaixo disso, mas a participação das pessoas trans ainda é muito minoritária dentro dessas 3 mil candidaturas, então foram eleitas 225 pessoas trans, quer dizer, 225 pessoas LGBTs eleitas, sendo 26 pessoas trans. Então, isso é uma porcentagem muito baixa dentro da proporção da comunidade como um todo. Pode passar, Rafael. Por favor. E aí, quando a gente vai afunilando um pouco mais, porque a gente vem, né, de LGBT, aí a gente vem para a comunidade trans, e aí a gente vai afunilando um pouco mais quando a gente traz os recortes das transmasculinidades dentro dessa realidade. Então, dentro desse número, as transmasculinidades são ainda mais invisibilizadas, então a gente sabe muito bem hoje que a gente só tem um transmasculino eleito, de fato, e que não nos representa, e que não representa a nossa pauta, e que não nos defende, né? Então, é uma pessoa totalmente alheia a si próprio, à própria candidatura. Então, a gente sabe muito bem quem é, né? E aí a gente sabe muito bem que dentro desses processos políticos, a gente sabe que a baixa aderência de pré-candidaturas de transmasculinidades é pela baixa identificação pública, porque imagine, se a gente tem uma referência hoje, será realmente que pode ser considerado uma referência para a gente, para que a gente possa projetar futuras candidaturas de pessoas transmasculinas? Jogo essa pergunta. A gente sabe que no processo das meninas foi diferente. Uma foi sendo eleita e elas foram projetando que hoje existe uma bancada trans, inclusive, né, para o Senado Federal. Então, isso se dá de uma estratégia também através da identificação pública de pessoas que foram eleitas. Então, fica difícil para a gente porque a gente tem baixa identificação, né, ou nenhuma identificação com a pessoa que está hoje ocupando esse lugar. No outro sentido, a questão que entra, e a gente tem que saber que, com certeza, a visibilidade midiática, ela faz diferença dentro das projeções das candidaturas. Hoje, não é garantia de voto, a rede social, mas é onde você consegue mostrar e compartilhar o seu trabalho. Então, a gente sabe hoje em dia que uma das maiores é a Erika Hilton. Então, a gente tem pouca visibilidade midiática, porque quem que vai dar mídia para o único transmasculino que não nos representa. Então, não tem como a gente fazer uma collab, não tem como falar dele, não tem como falar do trabalho dele, porque é justamente pela falta da identificação. E aí a gente entende que, para além disso, se as candidaturas LGBTs já têm menos incentivo, quando eu digo menos incentivo, é menos incentivo partidário, realmente do financiamento dessas pré-candidaturas. Então, se o público LGBT como comunidade já tem baixíssimo incentivo monetário de candidaturas, imagina para uma pessoa transmasculina que vai precisar fazer todo um corre para poder ter um mínimo, para poder projetar uma pré-candidatura, que não é algo barato, que não é algo que é simples, mas que é algo que também precisa ser estratégico, né? E aí, quando a gente teve um momento de formação em Brasília, agora em janeiro, o Nicolas Ravi, que é do Pará, ele trouxe uma contribuição muito bacana, que é uma projeção de pré-candidatura em grupo, porque aí se fortalecem, e aí ele pode entrar enquanto pessoa transmasculina. Se não me engano, são 3 pessoas, ele, a Kátia e outra pessoa, eu não me recordo, mas que é uma das estratégias
para que as transmasculinidades também possam estar aí nessa disputa dentro dessas pré-candidaturas, né? Então, a gente já sabe que uma das estratégias é uma pré-candidatura coletiva, onde a gente tem mais chances de poder adentrar esse espaço como pessoas eleitas, né? Então, já trazer para vocês esse recorte de uma possibilidade de articulação política através das pré-candidaturas compartilhadas. Então, o resultado de todas essas questões que eu falei antes para vocês é o apagamento político, mesmo dentro da diversidade trans, porque mesmo que nós tenhamos parlamentares, travestis e mulheres trans, a nossa representatividade ainda não chegou lá. Nós ainda não estamos lá. Nós ainda continuamos invisíveis dentro dessas dinâmicas políticas e de pré-candidaturas. Pode passar. E aí a gente precisa fazer uma leitura crítica desse cenário, porque a baixa eleição da população trans, ela não é falta de participação. Se a gente para hoje, outro dia a gente estava conversando, acho que com o Enzo, com o Rafael, projeção de transmasculinidades possíveis para pré-candidaturas. Nós temos alguns nomes muito bacanas de pessoas que constroem em algumas bases, em alguns partidos políticos, que têm uma possibilidade de projeção, porque nós sabemos que nós tivemos pré-candidaturas em eleições anteriores, de algumas pessoas transmasculinas, mas é como eu disse, não criou aquela coisa robusta para que chegasse, que a gente conseguisse ver que essa pessoa também estava pré-candidata. Mas a gente sabendo, por redes sociais, pela movimentação, pela própria luta da pessoa transmasculina, né? Então nós levantamos alguns possíveis nomes, mas ainda assim a gente não tem, por exemplo, nomes consolidados para essa projeção, né? E aí é importante dizer que não é porque a gente não deseja ocupar, não é porque a gente não queira, mas existem algumas barreiras que a gente entende que elas já acontecem, que é a violência política constante. Isso eu falo bem tranquilamente. Eu trabalhava com uma vereança, então trabalhava uma Câmara Municipal, que é algo menor, né, e é uma pessoa LGBT, e aí, por ser uma pessoa LGBT, nenhum dos projetos de lei passava. Imagina, na Câmara Municipal de Goiânia, um território extremamente conservador, onde a maioria da base era do PL, do MDB, e que não havia possibilidade para os projetos de lei avançarem dentro da casa, porque na hora da votação, totalmente vetados. E assim, nós tentamos diversos, né? E aí a gente sempre precisava fazer essa articulação com outros vereadores mais sensíveis às causas. Então, um grandíssimo trabalho para aprovar, sendo que quando a gente percebia as outras dinâmicas de outras bases políticas, passava na hora, porque eles eram maioria dentro da casa. Então, mesmo nós temos bases partidárias que são progressistas e de esquerdas, as pessoas não são eleitas o suficiente para que passe esses projetos de lei. E é muito importante que a gente tenha essa noção dos cenários também, que às vezes a gente acha, só essa candidatura vai conseguir mudar muita coisa, e não é bem assim. Existe uma estratégia, existe técnicas e movimentos que a gente precisa fazer para poder alcançar aquilo. E aí, quando acontece ao contrário, quando eles atacam os direitos LGBTs, o trabalho é dobrado para a gente não retroceder também nesses movimentos, né? E aí a gente entende, justamente trouxe esse exemplo, porque mesmo a pessoa que eu prestei serviço, trabalhei, ela sendo de esquerda, os colegas de esquerda e progressistas não tinham apoio partidário. Tipo, esse vereador não tinha apoio partidário. Então, a própria base em si também discrimina. O próprio partido também discrimina, né? E aí você, sem falta de apoio, como que você pode fazer, né? Outra questão é a desigualdade do financiamento. A gente sabe que proposituras aí que já têm
pessoa que foi eleita 2, 3 vezes e se mantém nesse lugar, com certeza ela vai ter maior financiamento de dinheiro, né? Então, hoje em dia, existem cotas dentro do modelo das pré-candidaturas e algumas porcentagens que são destinadas e que o partido precisa preencher para poder ter a sua base, né? Mas aí existe a desigualdade desse financiamento. Então, imagina, as maiores dificuldades para as candidaturas são de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas LGBTs, né? Que a gente vê um desbalance nesse investimento do próprio partido. E aí, a que ganha de todas, né, que é a transfobia institucional. A gente não vai muito longe, é só a gente abrir o Instagram da Erika Hilton e de outras parlamentares também eleitas no Brasil, de como que sempre a identidade dela é atacada. É o alvo principal, é o fato dela ser uma pessoa trans. Né? E aí, o próprio dado da Vote LGBT mostra isso pra gente. Então, 26 sofreram violência dentro dos partidos, como eu trouxe para vocês. Por exemplo, você não é porque você está num partido progressista de esquerda que você está ileso de sofrer algumas violências dentro do próprio partido, e 56% não receberam apoio após os ataques. Então, é uma grandíssima porcentagem de você ser violentado dentro da base partidária, e se você for violentado fora dessa base, eles não apoiam após esses ataques, eles não te dão uma estrutura e um apoio significativo para barrar esse tipo de violência. E é importante que a gente veja isso, porque a gente também precisa ser crítico quando for lançar uma pré-candidatura e escolher muito bem a base partidária, o partido. Né? Então, hoje, o partido que mais elege pessoas LGBTs no Brasil é o PT e o PSOL. Dentro dos cenários de possibilidades são esses dois. Pode passar, Rafael. Tu quer comentar alguma coisa? Vocês também querem comentar algo que surgir aí, gente? Vamos compartilhando, que aí a gente vai alimentando essa conversa e aí a gente vai desenrolando. E aí, toda essa dinâmica, esses lugares, causam atravessamentos e, com certeza, vão trazer impacto na saúde mental. Né? Então, nesse ponto, a subrepresentação mais a violência política juntas, porque imagina, eu, pré-candidato, sou eleito, imagine a responsabilidade de ser o único transmasculino progressista e de esquerda em todo o Brasil. A gente está subrepresentado, né, certo? Porque realmente, para a gente mudar uma realidade, a gente precisa de mais transmasculinidades candidatos. Mas, adicionado isso, eu estou isolado, certo? Há um isolamento, porque eu estou sozinho. Mas a violência política, seja no trabalho, seja nas articulações, seja dentro de plenário, seja nas redes sociais, podem desencadear esgotamento emocional, sensação de não pertencimento, desistência das candidaturas, fora as questões de saúde mental específicas, ansiedade, sintomas depressivos, principalmente a ansiedade, é o que eles mais relatam dentro das pré-candidaturas e das candidaturas já vigentes, é essa questão da ansiedade, porque realmente a dinâmica dentro da política ela é extremamente diferente de qualquer outro lugar que a gente possa imaginar, né? E aí, com dados do Vote LGBT, 42% relataram piora na saúde mental, ou seja, quase 50% das pessoas LGBTs que entraram e são candidatas hoje na política brasileira relataram a piora na saúde mental. Então, isso já é um dado, né? E para nós, que somos transmasculinidades, que já temos dados concisos sobre as nossas questões de saúde mental, me parece que nós temos que cuidar o dobro dessa saúde mental, com mais recursos do que pessoas não trans, por exemplo. E aí, o dado, 54% precisam de apoio psicológico, que é um dos pontos primordiais
nesse cuidado político. E eu falando da questão política, gente, eu estou falando da questão militante também. Isso aqui serve muito para militância, viu? Por isso que eu falei, um lugar é um lugar, mas as dinâmicas, se a gente percebe, ela é política, ela é violenta, ela é excludente, ela também nos isola, é para a gente realmente poder refletir desses lugares também, tá? Eu estava pensando aqui, amigo, fora as ameaças de morte, né? Que às vezes, por exemplo, o que aconteceu com o Jean Willis, o cara teve que se exilar fora do Brasil, porque estava sofrendo Sendo diversas perseguido. perseguidas e tudo isso. Exatamente, Erika Hilton, não foi muito tempo, na própria marcha nós tivemos que fazer um esquema de segurança para ela, porque ela também foi uma pessoa que foi ameaçada de morte. Tem um dado assim que eu fiquei extremamente consternado. Gente, a Duda Salabert, todo mundo conhece a Duda Salabert aqui, certo? Ela sofreu mais de 3.000 ataques contra a própria identidade dela e ao mandato dela. Foi a pessoa que mais, sim, tirando a Erika Hilton, de forma direta, foi a Duda Salabert. Assim, mais de 3.000 tipos de ameaças diferentes, variadas, desde morte, exposição, tudo. Ela deve estar com a saúde mental bem Você já viu trabalhada. ela pleníssima, né? Quando a gente vê ela, uma querida com a Ela é muito gente, recebe a tranquila, né? gente, ela é muito tranquila. Quantas vezes de terapia será que ela faz por semana? Não sei, gostaria de descobrir. Para poder Ela manter, né? realmente a manutenção aí da saúde tem que estar em dia. Que não é fácil essa carga, esse peso, né? De você ter um alvo. A gente já tem um alvo nas costas, geralmente, né? Acho que Sim, quando dentro dessa questão política, de representação política, eu acho que esse alvo ele dobra de tamanho. Você exato, fica porque você está exposto ao público e sem controle sobre isso. Quando a gente é militante, é diferente. Tipo assim, eu vou descansar da militância, eu vou me realocar dentro da militância, eu não sou a pessoa que quero pegar mais o microfone. Eu vou para academia, eu vou dar aula, eu vou fazer outra coisa que não me exponha publicamente. A gente tem essa escolha ainda dentro da militância. Mas a parte política não tem. De ser um candidato eleito não tem. Ele precisa ser uma pessoa pública, né? Porque o povo votou, então ele precisa prestar conta do que ele está fazendo, como está fazendo, com quem está fazendo. Então existe também essa pressão. Então ela não tem uma opção de não aparecer. Faz parte do trabalho e da dinâmica desse trabalho. Pode passar. Por favor. E aí, com certeza, pensando no que afeta, a gente também tem que pensar nas estratégias de cuidado, né? E aí, o que aparece aí como primeira opção, seja para militante ou seja para candidato já político, tá, pessoal? É o cuidado com a saúde mental. O acompanhamento psicológico é uma das ferramentas mais importantes, assim, de sustentação, não só na militância, mas também dentro da política, né? E aí, apoio especializado para lidar com a violência no caso da questão da política, né? Existem já instituições e locais que são especializados para lidar com esses ataques, geralmente são ataques na eu, internet, né? o Instituto Marielle Franco agora, né, tá fazendo Também, esse trabalho. Eu tenho uma amiga, eu acho que eu contei para vocês, Eric e Enzo, dessa amiga minha, é uma travesti negra lá do Pará, também, inclusive. Mas ela morou muito tempo aqui, então nas últimas eleições ela foi candidata a vereadora numa cidadezinha do Pará, interior do Pará. Até São Caetano de Odivelas, eu não sei. Talvez o Michael já tenha ouvido falar, né? Ou não. Ele é do Amazonas, talvez não, né, Michael? Mas ela foi candidata, né, a vereadora, e sofreu perseguição política dos, da, da, da política local, né, das elites locais, e obviamente não conseguiu se eleger, mas ainda assim, após o processo de
de eleição, ela continuou sendo perseguida e ameaçada de morte, assim. Ela me contou coisas bizarras, de tipo, ela tá andando na rua e viu um cara e fazer que vai puxar uma arma e ela sai correndo, porque e você não vai esperar para ver o que, que a pessoa vai puxar, né? Se é uma arma de fogo, se é uma faca, né? Sim. E recebendo ameaças de morte, homens encapuzados passando pela porta da casa dela. E aí ela disse que ela me disse que teve um surto psicótico, porque ela estava paranoica, assim, ela não conseguia sair de casa sem ficar o tempo todo vigilante e de olho no que poderia acontecer, né? E aí ela teve que sair de lá e o Instituto Marielle Franco fez esse resgate dela, né? Esse deslocamento dela da cidadezinha para Belém e de Belém para cá. Ela teve que sair do estado. E você não vai esperar que eles podem fazer, né? Então, só Exato. E para percebe a gente. algo bacana sobre isso, tu ter compartilhado, é que em nenhum momento eu tenho certeza que a base partidária não deu suporte a ela. Então, ela teve que criar as próprias estratégias e mecanismos e ser acolhida com uma instituição totalmente alheia à base do partido para poder ajudar ela e poder sair dessa situação. Inclusive, precisar sair do próprio território por essa questão. E que Sim. confirma muito o que a gente está falando aqui. Né? Esse abandono mesmo, essa desassistência por parte, né? Ah, não foi eleita, então, ó, não é nossa responsabilidade. Até onde vai o apoio? Já não é mais a nossa responsabilidade, né? Foi eleita, já pegamos o dinheiro do fundo, né? Que é uma candidatura de mulher, de uma mulheridade, e aí eles também fazem muito isso, né? De aceitar as candidaturas das pessoas para ter essa vantagem do fundo partidário, né? Sim, fora, quando a pessoa ela é muito forte na articulação, gente, isso aí são negociações que são políticas e perversas, né? De ofertarem dinheiro para pessoas não se candidatarem. Existe uma dinâmica que às vezes a gente não acessa de alguns lugares, mas que acontece, né? A política ela é é uma grande estratégia, ela também está de olho nos movimentos que estão acontecendo, né? E aí acontece essas situações também, já presenciei, já ouvi pessoas que com candidaturas muito boas e com grandíssimas possibilidades de ser eleita, essa questão de ofertar o dinheiro e a pessoa não aceitar e ela realmente ser candidata, eleita, né? Então existe também uma grandíssima dinâmica perversa. Não digo a política, mas dentro da política, porque a política é feita de pessoas, né? Sim. E essas dinâmicas podem ser perversas, né? Imaginem fazer a manutenção do poder e que alguém de fora, alguém alheio, uma pessoa trans, venha, por exemplo, a balançar essa sua estrutura já consolidada que você está de poder. É uma ameaça. E essas pessoas, tem pessoas que têm dentro da política que você não entende por que está na política, porque essa pessoa ela tem, por exemplo, o prefeito daqui de Goiânia, uma realidade que aqui é extremamente absurdo. Ele é um dos homens mais ricos de Goiás, ele nem precisa desse salário de 25 mil, mas é alguém que vem de história. Na verdade, ele precisa de outra coisa, ele precisa do poder, né? Exatamente, do dinheiro ele já tem. Então, uma pessoa que tranquilamente consegue financiar os movimentos que precisar fazer, ele vai fazer porque ele vai custear para fazer. Então, ele tem a estrutura do dinheiro, ele não tem ele ainda não tinha a estrutura da decisão e da canetada. Então, uma pessoa que está tratando a cidade como uma empresa, então ele quer privatizar tudo. Por quê? Por que ele quer privatizar tudo? Porque se é um empresário, esse empresário tem amigos. Se ele tem amigos, esses amigos têm empresa. Se os amigos têm empresa, ele consegue colocar os amigos e financiar. E a gente sabe muito bem
onde desenrola tudo isso. Então, tudo é um esquema também, o poder, né? E a manutenção desse poder. Então, imagina uma candidatura LGBT, sem recursos, só do boca a boca, que sai da base, com a militância, com pouco apoio partidário, e vai lá e se elege. Né? É possível também. Tá? A gente também consegue derrotar os algozes e também derrubar eles, né? Mas aí a gente vai construindo esse lugar. E aí, para ir construindo ele, a gente também precisa se cuidar, né? E aí a gente está falando aqui de fortalecimento das redes de apoio, construção de vínculos entre as candidaturas e os ativistas, porque que eu estava explicando para vocês, essa bancada trans que vai ter agora. Isso vem de um fortalecimento da rede de apoio político. Elas são, além de amigas, elas são pré-candidatas e elas entenderam que se elas formam uma bancada, é muito maior as chances delas alcançarem essas projeções e serem eleitas. Então, isso é uma estratégia também, não só de trabalho, mas de cuidado também, de você entender que você não está sozinho nessa movimentação. Proteção contra a violência política. Então, nesse sentido, a próprio Vote LGBT, ele tem uma plataforma que se chama Sentinela, onde você consegue denunciar essas violências e eles conseguem dar encaminhamento a elas. O próprio Vote LGBT também, é que ele foi extremamente impactado, o Vote LGBT, quando o Trump assumiu, porque eles perderam financiamento também, porque eles tinham financiamento e eles conseguiam ofertar suporte psicológico para candidatos, para, tipo, vou me fugir a palavra agora. Para as candidaturas, não, já para as pessoas, para os vereadores, deputados, enfim, e para assessores. Então, ele é um projeto muito bacana também, que não só gera dado, mas ele também acolhe e ele também cuida. E aí, eles ofertavam de forma gratuita até para parlamentares e assessores, né? E são iniciativas que são bacanas e é importante a gente saber delas também, caso a gente queira aí se projetar para a vida política. Caso a gente precise, né? Exatamente. Tem as estratégias de segurança digital e de comunicação, né? Então, isso é importantíssimo, porque imagina, gente, alguém entrar na rede da Erika Hilton e expor ela e ter acesso a dados que só ela tem, isso pode causar um grandíssimo problema. Então, ela tem que pensar enquanto parlamentar e tenho certeza que ela tem uma equipe, uma assessoria para isso, que é a estratégia de segurança digital e da comunicação também. Tenho certeza absoluta que isso acontece. E aí tem do âmbito mais pessoal, que você fazer essa gestão dos limites de exposição também, né? Quando eu trabalhava, a gente sempre trazia sobre isso, a relação, por exemplo, ser estratégico, o que realmente é importante ir, o que pode trazer risco, o que não pode trazer risco. Então, geralmente, antes de fazer os eventos ou as participações e as representações, a gente tinha esse momento de estratégia também para pensar os lugares e essas exposições também desse parlamentar, né? E aí é muito importante reduzir a sobrecarga, porque imagina, pessoal, você é um parlamentar e aí você tem uma rede social. Você acha mesmo que as pessoas não vão lá na sua rede social e vão falar de todos os temas possíveis, pedindo ajuda, falando com o assessor, pedindo ajuda a todo momento, a todo momento. Então, as demandas, elas são urgentes, a gente sabe. Mas dentro da dinâmica política, não é assim que acontece. E aí você começa a se sobrecarregar, né? Então, você começa a ficar mais cansado, a saúde mental começa a decair, e aí você começa realmente a entrar nesse estado de adoecimento, justamente por não estar fazendo a gestão do que está vivenciando, do que está sentindo, do que está projetando, né? Essa coisa do real, do imaginário, das expectativas, porque imagina, né? Se você é uma candidatura ou já é eleito de esquerda e progressista, imagina, gente, tanto de coisas que vão chegar no gabinete, o tanto de pessoas, de instituições, de coletivos, de lugares possíveis
como sendo o único lugar que essas pessoas podem ir, que realmente elas vão ser recebidas. É uma carga também. Né? Então, os parlamentares eles precisam também fazer atendimento, eles precisam também ouvir a comunidade, receber as pessoas, receber as instituições, e tudo isso também vai gerando um peso, vai gerando um impacto também, né? Imagina, se você não tem capacidade técnica, você não é psicólogo, como é que você vai ouvir sem se afetar? Não tem como. Não tem como fazer psicologia para ser parlamentar, entende? Então, você tem que desenvolver esses recursos na sua terapia individual ou coletiva, né? E aí estabelecer pausas e divisão de tarefas. Olha, trabalhei numa vereança, que é uma coisa assim, que é mais local, mais é só num lugar, né? E eu raramente via a pessoa descansando, raramente via. Eu via muito comprometimento na vida social da pessoa, no sentido de não socializar mais com os amigos, não conseguir se desligar do mandato, não conseguir parar de trabalhar. É como se houvesse uma suspensão da tua subjetividade e você só fosse aquele parlamentar. Você não vai fazer mais nada, você não vai viver mais nada. As pessoas também projetam isso. E isso aconteceu muito, né, quando a Erika Hilton foi pro show da Beyoncé, se divertir, se ela, enfim, ela ganha um bom salário, por que não? Ela não iria no show da Beyoncé, e aí as pessoas viram aquilo que era um momento de lazer e de diversão dela, porque o que ela faz com o dinheiro dela não nos interessa, porque ela ganha para isso. E ela estava num momento de descontração, ela estava vendo a diva pop preferida dela, e num momento de com amigas. E aí, olha a virada do discurso, né? Ela estava com o pessoal falando que ela estava com maquiador, que ela estava pagando, que usando a máquina pública para fomentar isso. Então, até no momento de lazer e descanso, ela não teve paz, porque ela se divertiu, mas depois ela teve que lidar com o fato de estar se divertindo, às custas dela, né? Então, tudo pode ser usado também contra você, o que você faz, o que você fala. Então, você vai perdendo um pouco também dessa subjetividade da intimidade, né? E aí você vai se isolando, você vai não tendo outras dinâmicas como era antes. E a gente que é psicólogo sabe que isso é extremamente importante para a nossa subjetividade, poder se desligar de uma coisa e ir para outra, né? Porque eu, Eric, é uma coisa, Dom Eric, psicólogo, está em outro ambiente, outro rolê. E aí precisa separar. O Dom é, Uma, o Dom é uma pessoa, Dom, o Eric é outra. exato, cada um seu lugar, né? E a gente entender os lugares subjetivos que a gente está e o de trabalho. E eu percebia que isso vai se misturando, que a pessoa não conseguia mais ser nada, só parlamentar. Né? E isso é um grandíssimo problema também. E isso afeta muito a saúde mental. A gente pode passar, está terminando essa parte. Passa aí, Rafael. Eu acho que minha parte de Terminou. consideração foi essa. Vocês têm alguma consideração, alguma pergunta? O que borbulhou aí dentro? Dúvidas, dívidas, muitas. Eu acho que vale a pena compartilhar um pouco sobre isso, já que ninguém conseguiu compartilhar, mas eu trabalhei na Secretaria de Cultura do estado onde eu nasci, e foi muito interessante que eu entrei nesse emprego por, por intermédio do trabalho que eu fazia na militância, né? Tipo, eu sou militante local lá no estado há muito, muito, muito tempo, e aí, enfim, fiquei visível pelos trabalhos voltados, enfim, à população transmasculina e tudo mais, e aí consegui ocupar um, um local muito específico, né? E eu fui
eu fui coordenador de célula de diversidade, acessibilidade e de cidadania cultural. Tudo que era sobre direitos humanos colocavam para mim. E aí, eu acho que isso é tão problemático quanto qualquer tema que a gente vai tratar. Porque isso casa muito com o que a gente estava falando aqui sobre a Erika Hilton, né? Porque eu percebo que a comunidade LGBT, e aí a gente está falando sobre saúde mental, mas de qualquer forma isso também atinge a saúde mental da Erika, né? Eu percebo que a comunidade LGBT quer que a pauta da Erika seja só sobre diversidade, né? E isso é muito difícil, gente, sabe? Tipo, no meu trabalho eu tinha que falar exclusivamente sobre eu ser uma pessoa preta, sobre ser uma pessoa trans e sobre a pauta de pessoas com deficiência. Eu nem sou, na época, agora estou em descoberta, mas na época eu não era uma pessoa com deficiência. Mas só porque eu era militante e aí as pessoas achavam que a pauta da diversidade era algo que eu tinha um manejo, realmente eu tinha, mas tipo, tudo que era da pauta vinha para mim. E aí eu percebo que também tem isso, sabe? Tem uma das coisas muito importantes que a gente ainda não tem. Mas é legal que um dia a gente conseguir ter, sei lá, um representante transmasculino, a gente a gente vai colocar muitas expectativas nessa pessoa, sabe? Do mesmo jeito que a gente lamenta em alguma medida, lamentou, hoje em dia a gente está conformado, mas em alguma medida a gente já lamentou muito o fato do Tami ser uma pessoa meio tendenciosa. E eu acho que quando a gente encontrar um representante, né, finalmente um representante que seja o espelho da nossa vivência, que represente a pauta transmasculina, entrar nesse lugar, a gente vai ficar super eufórico, sabe? E aí, enfim, isso também é uma grande responsabilidade, porque nesse lugar político a gente não pode só focar em uma pauta só, né? Sobretudo se a gente quer se manter. E aí eu percebo muito que a Erika Hilton, ela tem esse manejo de não ser só uma, uma pessoa parlamentar voltada para pessoas LGBT, né? Então, assim, falando um pouco sobre isso, para dizer que às vezes quando a gente. Tem até um termo, né, que é tokenizado, a gente vira token naquele espaço e aí a gente é tokenizado e isso também é muito nocivo à nossa saúde mental, sabe? Tipo, se eu detém todo o saber de uma comunidade inteira, é, tipo, muito difícil. E aí, enfim, queria compartilhar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso também é algo que atravessa muito e vai atravessar muito as pessoas representantes masculinas que ascenderem a esse espaço, sabe? É difícil, é complicado. Queria comentar uma coisa, foi muito bacana tu trazer, Enzo, porque para mim, o maior plot twist de que querer colocar as pessoas trans só para trabalhar com as especificidades da população é o pior erro que existe, porque, veja, quem está puxando a pauta contra a escala 6 por 1 é uma travesti e que a nossa população nem acessa o mercado formal CLT, mas ela teve uma grandíssima estratégia sacada, e ela é muito bem assessorada, porque eu vou dizer isso para vocês, o segredo das atuações parlamentares é a qualidade técnica e de assessoria, né? Não é só o vereador, não é só o deputado, não é só, enfim, nenhum desses lugares. São as assessorias, as qualidades técnicas. Então, imagina a grandíssima sacada que foi uma travesti preta, mazelada, a gente conhece a história dela, que não conseguia acessar o trabalho formal CLT, puxando contra a escala 6 por 1. Para mim, gente, isso para mim é o lacreme da política. E que a gente possa refletir sobre isso, porque
Inclusive, quando a gente é colocado também para trabalhar dentro das questões políticas, dentro das assessorias, a gente é tranquilamente colocado só para atender a pauta trans, como se eu não pudesse fazer nenhuma leitura política, como se a gente não pudesse contribuir em outras vertentes, em outras problemáticas, e isso acontece muito, tá? Isso acontece muitíssimo, né? Então, o segredo também das atuações parlamentares são os assessores e assessores, enfim, as assessorias técnicas e como as temáticas que você vai atuar e trabalhar para defender, né? Então, a Erika Hilton trabalha com a população em situação de rua, trabalha com as questões da população trabalhadora, CLT, ela trabalha com as questões ambientais, né? Ela tem um projeto de lei assim, muito bacana que é sobre as cidades resilientes. Ela tem também agora atuado dentro da pauta das mulheres, né? Então ela é a presidenta da comissão. Então, olha só as possibilidades que a gente tem de atuação, não só das questões trans, não só com a especificidade da nossa população, mas a gente tem qualidade técnica para desenvolver outras também, e para defender e para atuar também em outras pautas. Geralmente o tokenismo ele leva para isso. Então, se eu tenho uma pessoa trans no meu mandato, ou se eu sou uma candidatura, tá, eu vou falar sobre pessoas trans, eu só vou movimentar sobre isso. E não é assim. Então, geralmente, atentem-se. Gostam da nossa mão de obra, gostam do que a gente pode para ofertar, mas até um certo ponto. Eu só posso falar de trans. De outras coisas, é como se a gente não soubesse, não pudesse falar sobre aquilo e contribuir. Então, a gente ficar atento também a essas movimentações. Bom, gente. É, pronto. Quando o Internacional veio com essa proposta da gente realizar essa oficina, né, foi me pedido que fizesse uma oficina de escrevivências. Aí eu vou falar um pouquinho, porque eu trabalho enquanto pesquisador com escrevivências de transmasculinidades. Eu acabei de falando isso na minha apresentação, né, gente, mas é uma coisa bem importante. Eu tenho um trabalho que foi premiado pelo Conselho Federal de Psicologia. Já tem 2 anos que eu espero a publicação, porque se já tivesse publicado, eu ia mostrar para vocês. Mas foi um trabalho que eu fiz no meu TCC, da graduação, e eu trabalhei com escrevivências de transmasculinidades aqui no Piauí. Se chama Como Nascem as Transmasculinidades, o título do trabalho. E aí foi no Prêmio João Nery, e foi uma apresentação bem bacana, a CRP fez no ano de 2024, CFP, desculpa, para premiar trabalhos, performances artísticas também, que promovesse a saúde mental das pessoas trans. E aí meu trabalho foi premiado, eu tive essa alegria muito grande, porque eu acho que o trabalho do pesquisador ele também é político. Essa militância acadêmica, né, aí, que você bem trouxe, ela também é um fazer político. Né? Então, eu vim trazer essa proposta da experiência, apresentar para vocês. Não sei se alguém aqui já conhecia, né? Mas antes eu queria, na verdade, começar com uma pergunta para a gente começar essa conversa. Poderia a escrita me servir como uma ferramenta de disputa política, de maneira que pudesse proporcionar vida, saúde, desejo, e que também protestasse contra as injustiças desse mundo, né, gente? Mas, assim,
que é um ano que a gente vai ser bucha de canhão por esses candidatos à extrema-direita. Então, a escrevivência é uma ferramenta, né, essa ferramenta teórico-metodológico, mas também ela é literária. É uma escrita que ela foi proposta pela Conceição Evaristo, que é uma mulher negra. Ela foi professora também, se não me engano, na UFMG, no Mineiro. E ela traz a escrevivência, né? Esse aqui é um trecho de um dos textos dela. Eu esqueci de botar, foi uma referência, mas depois eu coloco aqui para vocês. Mas ela traz essa escrevivência como uma concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado e que o corpo pós de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas. Então, essas mulheres, né, essas crianças, esses homens escravizados também. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra escrita nos pertence também. Pertence, pois nos apropriamos desses signos gráficos do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade nossas e de nossos ancestrais. Potência de voz, de criação, de engenhosidade, que a Casa Grande soube escravizar para o deleite de seus filhos. Então, é uma escrita de mulheres negras, uma escrita oralizada a partir da oralidade, uma escrita que se aproxima do vivido, mas que a Conceição Evaristo tem um texto dela que se chama Gênero e Etnia, alguma coisa de dupla face, em que ela traz a escrevivência como uma proposta que pode ser utilizada também em outras lutas, em outras causas. No caso, ela é uma mulher negra, então ela escreve para mulheres negras, mas ela deixa essa abertura. A gente sabe que gênero e raça eu sempre digo que são dois lados de uma mesma moeda. Da mesma forma que você, às vezes, consegue explicar a transfobia utilizando o racismo, né? Tanto que são crimes que hoje são equiparados. Então, as escrevivências, eu trouxe aqui a foto da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira, muito famosa mundialmente, inclusive. Ela tem um livro, Quarto de Despejo, e nesse livro ela escreveu na década de 50, não lembro muito bem o ano. Ela era catadora de papelão e mãe, né, mãe solo, e ela passava por muitas coisas, assim, de pobreza mesmo, fome, e ela escrevia em diários. E aí o Quarto de Despejo era o diário que virou livro. O jornalista descobriu, eu não lembro muito bem como, mas esse jornalista foi quem conseguiu projetar ela enquanto escritora. E se a gente for pensar bem, né, o João Nery também ele era um escrevivente, que o trabalho dele, apesar de se encaixar também com uma autobiografia, né, o João Nery ele trazia essa voz que é coletiva nossa também, de transmasculinidades. Então, a escrevivência é essa proposta de escrita que ela é coletivizada. Então, que a Maria Carolina de Jesus, a Carolina Maria de Jesus passava, né, muitas outras mulheres negras brasileiras também passavam. Então, tem o Lima Barreto também, que é um outro escritor negro, né, brasileiro. Também a gente pode considerar como escrevivente. Então, as três características, né, da escrevivência, as três dimensões, vamos dizer assim. Dimensão da memória, escrita como um resgate dessas histórias ancestrais, que os nossos ancestrais afro, né, e também indígenas, penso que também pode se encaixar aqui, não tiveram a oportunidade, né, de poder registrar. O registro ficou com o colonizador. Então, essa escrita, né, dos nossos ancestrais, né, foi algo que a gente meio que perdeu, né?
Então, as escrevivências também pensam nesse resgate, preservar essas vivências, esses saberes que a gente tem das gerações de nossos avós, bisavós, que era passado pela oralidade. E aí tem outra dimensão que é da identidade, reconhecimento de si através de narrativa própria, a gente poder falar da gente com a gente, né? A academia, a tradição científica clássica é de homens brancos, héteros, cis, falando de mulheres, falando de pessoas LGBTs. O próprio cara que inventou esse termo transexualismo, transexual, ele era um médico branco, acho que americano, inglês, europeu. Então, é essa escrita para se reconhecer, né? Se encontrar e se reconhecer. E a dimensão que também é política, né, da resistência. A gente usar a escrita, a literatura como uma ferramenta de luta e transformação social. Desafiar esses silenciamentos históricos. Cada texto é um ato de coragem, afirmação. Não deve, acho que não deve ter sido nada fácil para Carolina, nem para o João Nery também, né, se expor, sim, mas também é uma forma de denúncia, né, gente? A gente escrever e falar para os outros aquilo que acontece com a gente. Então, outras características, né, das escrevivências, como eu já falei, essa escrita coletiva, histórias individuais que elas vão se coletivizando por essa experiência comum das transmasculinidades, a oralidade, como eu falei, né, essa tradição oral africana, a ancestralidade, a gente se conectar com os nossos antepassados, a memória do corpo, né, o corpo memória, o corpo como um arquivo vivo de memórias e resistência, nosso corpo território, e a denúncia social, né, usar a literatura como realmente uma ferramenta de transformação política. E aí, pensando, né, na escrevivência como essa tecnologia de resistência, de cuidado, de autocuidado, eu pensei em algumas coisas que as escrevivências proporcionam, promovem, né, na saúde mental. A gente pensar a própria apropriação, né, do próprio discurso, essa apropriação de si, esse resgate de si, escrever sobre si, às vezes é uma escrita que ela é muito elaborativa, né, no sentido de você conseguir chegar a lugares que você nem imaginava, assim. A escrita desse meu primeiro trabalho, ela foi muito difícil, foi muito dolorosa, mas foi muito crucial, porque foi no momento que eu estava passando por uma transição social mesmo, né, de começar a me apresentar para o mundo. E aí, a partir do momento que eu escrevia, escrevia e falava, né, também de mim no trabalho, eu fui percebendo que eu fui tecendo essa coisa dessa escrita de si mesmo, eu fui tecendo a minha transmasculinidade, acho que essa é a verdade. O combate ao epistemicídio é esse pagamento, né, histórico, o epistemicídio é uma forma de matar os saberes e os registros das pessoas escravizadas, né, os nossos antepassados. Então, eu acho que a escrevivência também é o combate. A humanização, a gente poder se humanizar, o mundo já desumaniza muito a gente, né? É muito monstrificado. Também uma ferramenta terapêutica e política, no sentido de a escrita para algumas pessoas ser também uma forma da pessoa se sentir melhor, né, com a sua saúde. E a coletividade, pertencimento eu acho que é uma coisa crucial para a gente está entre os nossos. Eu sempre digo assim que a militância, e o IBRAT principalmente, foi uma salvação para mim, porque eu conheci tantas pessoas, fiz tantas amizades, pude
colocar em perspectiva um pouco mais a minha transmasculinidade, né? Às vezes no começo a gente se apega a umas coisas que é muito da cisgeneridade. Se você estiver sozinho, você não percebe. Então, eu acho que a escrita também tem esse poder, né? De a gente coletivizar os nossos processos. E aí eu trouxe, né, dito isso, eu trouxe uma proposta que eu não sei se vocês vão topar, uma proposta de escrita, a gente fazer uma escrita de uma carta, e aí a pergunta, né, a partir dessa pergunta, se você fosse escrever uma carta para militantes de um novo mundo, o que você diria sobre como sobreviver à violência política? Se abre mão da vida, do desejo, do cuidado. Uma coisa bem simples, gente. Não precisa ser assim, você fazer um testamento, né? Mas a gente fazer uma escrita assim de, sei lá, a gente dá uns 15 minutinhos e meio que sai. Por favor, não usem chat GPT, porque a proposta da entrevista ela ser viva, né? Não ser algo que a gente vai encaixar em algum padrão. Alguma pergunta? Ou vocês não estão afim de fazer? Também não quero obrigar ninguém a nada. Eu vou fazer. Já temos antes. Eu topo. Eu topo. Ótimo. Aí topou também. Então vamos lá, a gente dá uns 15 minutinhos, 15 a 20. E aí no final, quem quiser socializar sua carta, a gente socializa. Eu sou oficineiro, então não vou fazer. Nem eu, mas Só então, assim, avaliar. vai fazer sim, vai fazer sim. Eu fui que propôs a atividade, eu não vou fazer. Tá, amigo, eu vou fazer também. É uma oficina, não é um grupo terapêutico. Pô, vai fazer sim, o psicólogo vai participar sim. Vamos lá. 15 minutinhos a gente faz. Eu já acabei. E vocês? Acho que o Eric já acabou, né, Eric? Enzo, meninos, todo mundo já tem. Se alguém ainda estiver fazendo, é só avisar. Quem quer começar socializando a carta, lembra pra gente. O Enzo, Eu pensei que ele abriu o áudio para dizer eu. Gente, é que é o seguinte, eu sou meio emocionado, tá? E também tenho depressão. Brincadeira, Mas só que é para ter eu fiz afeto mesmo, amigo. mas é que eu fiz uma carta meio emocionada. É que eu fiz uma carta como se fosse uma carta, né? Tipo, para alguém. Eu escrevi assim: Oi, meu querido, lutar por os nossos direitos não é fácil. Não posso mentir. Mas fico feliz que você ainda esteja aqui. Espero que no futuro, onde você vive, não tenhamos as mesmas pautas para lidar. Espero que você possa estar usando sua voz para algo grande, de real mudança, com maior conforto, com muita gente ao seu lado. E espero que o trabalho que fizemos aqui no passado esteja presente na sua vida e que seja possível que você viva intensamente sua identidade, seu desejo de ser você, que isso seja doce e fácil, que faça sentido, que sua identidade não seja tudo sobre você, que suas lutas não sejam pontos de partida nem de chegada. E deixe um conselho: faça grandes amigos como você.
Isso é o maior ganho que a luta pode te trazer. Ame seus iguais e converta a dor em risadas transmascentradas. Com carinho, Enzo. Ai, que lindo, amigo. Eu achei muito linda essa carta e uma coisa interessante, né? Eu tinha colocado que era para um militante de um novo mundo. E você escreveu para como se fosse para alguém do futuro. E também você escolheu escrever para um transmasculino. E isso é escrever, né? Você acabou fabulando, né? Criou a sua escrita muito bem, adorei. Lindo, lindo, lindo. Posso falar um pouco sobre isso? É que, tipo assim, quando falo alguém do futuro, alguém de um novo mundo, tem algo, gente, assim, eu sou muito realista a respeito da luta que a gente faz, sabe? Tipo, eu sou militante há muito tempo, comecei meu militante em 2017. Então, eu não acho que essa minha geração, que somos mais 30, vamos realmente, sabe, sentir grandes diferenças a respeito das lutas que estamos fazendo. Então, acho que um novo mundo necessariamente é o futuro, sabe? E aí, eu fiquei pensando muito sobre como eu queria que essa pessoa estivesse, o transmasculino, no caso, né? E aí eu escrevi isso porque eu espero que seja mais fácil, de fato. É A gente espera, né, amigo? Vamos esperançando. Muito bom. Adorei. Vai, Eric, agora é tu. Cadê o teu, Rafael? Eu, hein? Ficar aí mandando os outros. O oficineiro faz por último. Ah, meu Deus, lá vem. Não, eu vou Eu compartilhar a vou minha, ler. Ah, vai lá. porque, tipo, né, meio que eu, às vezes eu divido o mesmo neurônio com o Enzo, né? Então eu pensei no futuro. Um novo mundo para mim também é o futuro, porque o mundo quem está vivendo é o de agora, né? Então o novo para mim é o futuro, que eu não consigo ver, não consigo projetar, só desejar, né? E realmente botei assim, oi querido, o novo mundo, qual seria, né? Como que está sendo aí do outro lado? Só quero te dizer que você sempre lembre que tudo que a gente constrói, a gente vive, se faz com presença, se faz com cuidado e se faz com escuta também. Mesmo que o mundo diga que não. Isso também vale para você, que você também se trate assim, que você também se cuide. Nunca esqueça que as suas masculinidades constroem de um lugar totalmente único, subjetivo e de muitas possibilidades. Caminhe, trabalhe, se divirta, ame, se afete. Enquanto isso, você vai criando imaginários possíveis para outros de nós. Cuide-se, se proteja, mas não ao ponto de se isolar, porque você nunca vai estar sozinho. Um abraço e um beijo do Eric. É isso. É isso, a carta. Muito Essa é a afetuosa, cartinha. né? Ah, eu sou um amor, né? Romântico. É isso, mundo possíveis, né, gente? É um mundo possível, eu espero, esse novo mundo. Aí ficou emocionado, né? Ele faz isso com a gente, Raí, é assim. Aí, você quer ler a sua? Lê, Raia, tua. Vamos lá, né? Nossa, fiquei emocionado. É, então, nesse novo mundo, tem que se olhar com mais cuidado, tem que ter ser uma rede de apoio com seus pares, para resistir e conseguir seguir em frente, fortalecido ou fortalecida, seguindo sempre alerta onde pretende chegar e as pessoas que podem ajudar, e ocupando esse lugar na vida das pessoas. Em algum momento eu entendo que pode ser difícil, e você pode pensar em desistir, é natural, mas pense na sua trajetória, aí fiquei emocionado, é, e veja do que é capaz, o que superou para alcançar os seus objetivos, e deseje que aí seja um pouco mais fácil, mais tranquilo.
Achei muito lindo isso de você botar assim. Lindo. Lembre sempre da sua trajetória, né? Não esqueça de onde você veio. Sua ancestralidade também. Para chorar também, gente. Mobilize aí os afetos, as almas. Eu não choro mais depois da T, mas estou por dentro chorando. Eu também no começo não chorava, agora eu consegui. Voltei ao chorão. Adrian, Michael, querem ler? Chora mais depois da T. Vai, Adrian. Eu escrevi assim, cara entusiasta. Sei bem como é observar o mundo com os olhos brilhando, todas as possibilidades e melhorias, a terra vertendo vida. Tudo é político, nada é político, nós somos políticos. Quanto mais conhecimento eu adquiri, pior o mundo foi se mostrando. As cortinas de fumaça, a forma como não temos direito nem ao nosso próprio corpo. Esse deslumbramento de novo é fascinante, mas perigoso. Cada jogada política, acordo comercial, esquema, tudo vai te apagando. Longe de mim querer matar o otimismo, apesar dele não se sustentar a longo prazo. Quero aqui te trazer palavras de carinho, de afeto e de esperança. Porque mesmo quando tudo sangra, queima e mata, ainda assim temos de esperançar. Acreditar nos caminhos que estamos construindo, nos coletivos que estamos formando, nos irmãos que estamos libertando. Quando um de nós vence, todos vencem. E enquanto um de nós estiver perdendo, ninguém ganhou. Quanto mais militantes nos tornamos, mais revoltosos nos tornamos, mais sanguinários nos tornamos. E isso é extremamente necessário, mas também é necessário construirmos uma rede de apoio longe dessa militância. Psicólogos, amigos, coletivos. Não podemos esquecer do porquê estamos lutando e do porquê não podemos desistir de lutar para existirmos. Eu sonho com um mundo irreal, um mundo onde Deus, dinheiro e partidos não seriam os delimitadores da realidade, onde a realidade fosse construída coletivamente, onde a liberdade fizesse sentido, um mundo mais humano e menos capital. É isso. Isso também, essa coisa de tecer as redes. Você ter quem te apoia fora da militância. Muito bom. Aí como? Gente, muito linda a carta de vocês. Eu fiquei aqui todo emocionado. E deu uma segurada na emoção na hora que eu tava escrevendo. Eu pensei, não, vou segurar a emoção, porque eu já tava assim, e tentei ser mais rápido na escrita, mas tá muito lindo. Tá. Caro militante, a política não é fácil, mas existem meios de hackear esse sistema. Antes de tudo, a sua saúde mental e segurança é o mais importante. Saiba a hora de dizer chega se houver a necessidade. Fortaleça os laços com os seus e confie. Não caia na ladainha do sistema de que você deve estar sozinho. A luta é e sempre foi coletiva. A sua voz é potente e seu passado tem história. Use essas ferramentas, vá à luta e seja sempre verdadeiro com você. Isso é o caminho da sua verdade. Achei chique. É uma estratégia também, né? Seja sempre sincero consigo mesmo. Ai, gente, vou ler agora a minha. Que até com vergonha de você estar tão linda. Não gostei muito da minha, não. Espero que vocês gostem mais do que eu. Eu também fiz em formato de carta mesmo, assim. Coloquei a data. Parnaíba, 30 de abril de 2026. Olá, jovem amigo, como vai? Escreva esta carta com muita alegria e, ao mesmo tempo, algumas preocupações. Alegria por perceber que a chama da esperança por uma vida melhor ainda está acesa e espero que nunca se apague. Quanto às preocupações, bom, são muitas. Militância é um trabalho que é muito gratificante, que conseguimos fazer muitas amizades, mas também muitas inimizades. Além disso, a frustração e o medo rondam o tempo todo. Nessas horas,
não se desespere. Procure refúgio com aquelas pessoas que te amam, te acolhem. O amor também é político. Política, na verdade. Uma das melhores, inclusive. Por vezes você irá pensar em desistir, e pode ser que você precise dar um tempo para descansar e recuperar o fogo. Lembre-se sempre de descansar e não levar seu corpo ao limite. Isso é essencial. Quando precisar de mais conselhos, é só me avisar que conversamos. Do seu querido amigo Terráqueo, eu ainda coloquei como se fosse um novo mundo, outro planeta. O meu amigo Terráqueo, Eu adorei, Rafael velho. Lely. Juro, eu amei. Vamos Por para isso o que eu último fiquei amigo. surpreso de vocês pensando no futuro. Eu pensei como se fosse realmente um outro planeta, um novo mundo. Adorei. Mas eu acho que pensei mais nessa coisa assim de, né, como se estivesse conversando, dando conselho para alguém que está chegando, essa coisa assim da militância. Então, gente, vocês gostaram? O que foi que vocês sentiram escrevendo a carta? Estou trabalhando na minha dissertação com essa metodologia de cartas. Minha dissertação, na verdade, são cartas ao corpo. Mas eu percebo que a carta é um mecanismo de comunicação. E às vezes a gente precisa se comunicar com os outros, mas às vezes a gente também precisa se comunicar consigo mesmo. E aí eu pensei que a carta seria uma ferramenta que a gente poderia utilizar para refletir sobre a questão do cuidado, né, do autocuidado, nesse meio que a gente está aqui, a militância e a política. O Adri está dizendo aqui que fazia muito tempo que não escrevia. Bom, é bom, gente. Usem a escrita quando for. Eu até escrevo, mas não consigo ler em público. Então foi legal compartilhar. Gostei. Chegamos Também onde tem a gente umas queria coisinhas chegar. escritas, mas só no off. Mas só no off, né? Só no off. Só no sigilo. Eu gostei que enquanto eu escrevia, eu lembrei muitas coisas que aconteceram, assim, na minha vida. E aí me deixou mais emotivo. Foi mais por isso que eu fiquei emotivo, porque eu fui lembrando de algumas coisas durante a militância, fora da militância. E é isso, assim, eu tinha muito hábito de escrever, muito mesmo, quando eu era mais novo. Mas aí eu cresci, perdi esse hábito. Mas ao mesmo tempo que, enfim, dentro da universidade a gente tem que estar sempre escrevendo, né? Escrevendo coisas. E aí tentando não perder esse hábito de vez e retomar aos pouquinhos. Porque realmente eu gosto bastante. Tudo, gente. Então, era isso, né, Eric? Que a gente tinha para fazer para Sim. vocês hoje. Proposta. Espero que vocês agora, a partir de agora, possam utilizar mais a escrita como um caminho possível, né? De cuidado também de política, né? Eu amei. Muito obrigada, gente. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Um beijo, Só se uma coisa. cuidem.